Se você anda esquecendo nomes simples, entrando em um cômodo e não lembrando o motivo, ou sentindo que a atenção já não é mais a mesma, este vídeo é para você. E atenção, isso pode não ser apenas coisa da idade, nem cansaço passageiro. Pode ser um sinal silencioso de que o seu cérebro está sendo prejudicado todos os dias, sem dor, sem aviso e sem que você perceba. Neurologistas estão cada vez mais preocupados com um hábito comum no celular, repetido várias vezes ao dia, que faz o cérebro trabalhar menos, perder agilidade e enfraquecer a memória de forma progressiva após os 60. O problema é que esse hábito parece inofensivo, prático, moderno, e exatamente por isso passa despercebido. Se você continuar usando o celular do mesmo jeito, pode estar acelerando perdas cognitivas importantes, aumentando o risco de declínio da memória e até de doenças como o Alzheimer, sem perceber agora, apenas sentindo as consequências mais tarde. Fique até o final, porque entender esse hábito e corrigi-lo a tempo pode fazer uma diferença enorme na sua autonomia, na sua segurança e na sua qualidade de vida. Eu sou a doutora Helena Azevedo e há 6 anos ajudo pessoas acima dos 60 a viverem com mais qualidade de vida. Se você quer envelhecer melhor, curta esse vídeo, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Qual é o maior desafio da sua rotina hoje e de onde você está assistindo? Adoramos saber de onde são as pessoas que estamos ajudando com os nossos vídeos. Fique comigo até o final, porque a informação de hoje pode fazer muita diferença no seu dia a dia. Muita gente acredita que o celular só facilita a vida. Ele lembra compromissos, guarda números, mostra caminhos e responde rápido qualquer dúvida. O problema é que depois dos 60, essa facilidade constante pode virar um risco silencioso, porque o cérebro começa a ser menos exigido nas tarefas mais simples do dia a dia. Com o passar dos anos, o cérebro precisa ser estimulado com mais intenção. Diferente da juventude, ele já não se adapta tão rápido à falta de esforço. Quando tudo é resolvido com alguns toques na tela, a mente entra em um modo automático, deixando de ativar áreas importantes ligadas à memória, à atenção e ao raciocínio. O hábito parece pequeno, pegar o celular antes mesmo de tentar lembrar, mas ele se repete dezenas de vezes por dia. E é exatamente essa repetição que merece atenção. Antes de entender o que acontece dentro do cérebro, é importante compreender como o envelhecimento muda a forma como esses estímulos são processados. E é disso que vamos falar agora. Depois dos 60, o cérebro continua capaz de aprender e se adaptar, mas ele passa a precisar de mais estímulos conscientes para se manter ativo. As conexões entre os neurônios ficam mais sensíveis à falta de uso, como um músculo que perde força quando não é exercitado com frequência. Quando a pessoa é mais jovem, pequenos atalhos mentais não causam tanto impacto. Já nessa fase da vida, cada vez que o cérebro deixa de tentar lembrar algo sozinho, ele perde uma oportunidade importante de treino. Com o tempo, essas oportunidades perdidas se acumulam. É por isso que certos estímulos, como decidir, lembrar, calcular mentalmente ou se orientar, pesam mais agora do que antes. Quando o celular assume essas funções o tempo todo, o cérebro se acomoda. E entender esse mecanismo ajuda a perceber por que o uso automático da tecnologia começa a cobrar um preço silencioso na memória. O problema não está em usar o celular, mas em usá-lo sem pensar. Muitas pessoas pegam o telefone automaticamente para tudo: lembrar um nome, confirmar um horário, conferir um endereço que já foi usado várias vezes. O cérebro nem chega a tentar lembrar, ele simplesmente desiste antes. Quando isso acontece, a memória deixa de fazer o esforço inicial que é essencial para se manter ativa. É justamente essa tentativa, mesmo que a pessoa erre, que fortalece as conexões cerebrais. Sem esse pequeno desafio diário, a memória entra em um modo de economia de energia. Com o tempo, o cérebro aprende que não precisa mais se esforçar. Ele entende que o celular sempre vai responder. E esse comportamento repetido, dia após dia, cria uma dependência silenciosa que enfraquece a capacidade de lembrar coisas simples, o que prepara o terreno para dificuldades maiores mais adiante. Usar o celular como apoio é quando você primeiro tenta lembrar, pensar ou decidir, e só depois recorre ao telefone para confirmar. Já usar como substituto é quando o celular entra em cena antes mesmo de qualquer esforço mental. E essa diferença muda tudo para o cérebro após os 60. Quando o raciocínio é substituído, o cérebro deixa de ser protagonista e vira espectador. Ele não participa do processo, apenas recebe a resposta pronta. Com o tempo, essa passividade reduz a agilidade mental, a confiança na própria memória e a capacidade de resolver situações simples sem ajuda. O apoio fortalece o cérebro. A substituição
enfraquece. Essa linha é muito mais fácil de cruzar do que parece, principalmente na rotina corrida. E é justamente esse limite que muitos ultrapassam sem perceber, entrando no hábito específico que faz o cérebro trabalhar menos. Tema do próximo ponto. O hábito é simples e muito comum. Consultar o celular antes de tentar lembrar. Nomes, telefones, senhas, compromissos, listas, caminhos, tudo é checado imediatamente, sem dar ao cérebro sequer alguns segundos para fazer o esforço de resgatar a informação. Esse comportamento envia uma mensagem clara ao cérebro: você não precisa trabalhar. Com o tempo, ele responde economizando energia, reduzindo a ativação das áreas responsáveis pela memória e pela atenção. Não é algo que acontece de uma vez, mas de forma lenta e contínua. O mais perigoso é que a pessoa não percebe. Ela sente apenas que está mais esquecida, sem ligar esse sintoma ao hábito diário. E quanto mais esse padrão se repete, mais o cérebro se adapta a funcionar abaixo do seu potencial, abrindo espaço para sinais que começam a aparecer discretamente, como veremos a seguir. Um dos primeiros sinais é a insegurança. A pessoa começa a duvidar da própria memória, mesmo para coisas simples, e já pega o celular só para confirmar. Não é esquecimento grave ainda, mas uma perda de confiança que vai se instalando aos poucos. Outro sinal comum é a dificuldade em lembrar informações que antes vinham naturalmente, como nomes de conhecidos, números frequentes ou pequenos compromissos do dia. Curiosamente, quando o celular não está por perto, surge ansiedade, como se algo estivesse faltando para pensar direito. Esses sinais passam despercebidos porque parecem normais após os 60, mas na prática, eles indicam que o cérebro está sendo menos exercitado do que deveria. E quando esse padrão se repete todos os dias, ele acelera perdas cognitivas de forma silenciosa. Exatamente o que vamos entender no próximo ponto. O cérebro funciona por repetição. Tudo o que é usado com frequência se fortalece. Tudo o que é evitado começa a enfraquecer. Quando o hábito de recorrer ao celular antes de pensar se repete todos os dias, o cérebro entende que aquela função não é mais necessária. Esse desuso diário vai diminuindo a eficiência das áreas ligadas à memória, à atenção e ao raciocínio. Não é algo brusco, mas acumulativo. Cada pequena decisão que o celular toma no seu lugar é um treino que o cérebro deixou de fazer. Com o passar do tempo, essa soma silenciosa aparece em forma de lapsos mais frequentes, lentidão para pensar e maior dificuldade em organizar ideias. E o mais preocupante, quanto mais tempo esse padrão se mantém, mais difícil fica reverter, o que explica o impacto direto desse hábito na atenção e na concentração, assunto do próximo tópico. Quando o celular assume o papel de pensar por você, a atenção se fragmenta. A mente passa a funcionar em pequenos blocos, sempre esperando um estímulo externo, em vez de manter o foco por mais tempo em uma tarefa simples do dia a dia. A concentração também sofre. Ler um texto até o fim, acompanhar uma conversa ou planejar algo mentalmente começa a exigir mais esforço. Não porque a pessoa perdeu capacidade, mas porque o cérebro foi treinado a interromper o raciocínio e buscar respostas prontas. Na orientação, isso aparece de forma clara. Caminhos conhecidos passam a confundir, referências se perdem e a dependência do GPS aumenta, mesmo em trajetos habituais. Esses sinais parecem pequenos, mas indicam que o cérebro está sendo menos desafiado, algo que os neurologistas observam com frequência em pacientes acima dos 60, como veremos a seguir. Esse hábito aparece em momentos simples, quase invisíveis. Ao acordar, a pessoa pega o celular para ver compromissos do dia sem tentar lembrar o que já estava planejado. Na rua, confere o GPS para um trajeto feito dezenas de vezes. No telefone, procura um contato conhecido sem pensar no nome completo. Dentro de casa, isso também acontece o tempo todo. Usar o celular para lembrar o que ia buscar no quarto, conferir a lista de compras antes mesmo de tentar recordar 2 ou 3 itens, ou verificar horários que já fazem parte da rotina semanal. Tudo parece prático, rápido e inofensivo. O problema é que essas pequenas situações se somam. São dezenas de oportunidades diárias em que o cérebro poderia ser ativado, mas não é. E quanto mais natural esse comportamento se torna, mais difícil é perceber que ele está afetando a memória. É exatamente esse padrão que neurologistas vêm identificando com frequência nos consultórios. Tema do próximo ponto. Neurologistas têm percebido um padrão cada vez mais comum. Pessoas que não apresentam grandes lesões cerebrais, nem doenças graves aparentes, mas que chegam ao consultório com queixas de memória, atenção e lentidão mental. Ao investigar a rotina, o uso excessivamente automático do celular quase sempre aparece. Muitos pacientes dizem: "Doutor, eu esqueço, mas quando vejo no celular está tudo lá." Esse detalhe é importante. O problema não é esquecer completamente, mas deixar de tentar lembrar. O cérebro passa a terceirizar funções básicas, e isso enfraquece circuitos que deveriam estar ativos diariamente. O alerta dos especialistas não é contra a tecnologia, mas contra o uso passivo dela. Quando o celular substitui o esforço mental
mental por longos períodos, o cérebro perde treino. E quando esse treino falta, algo fundamental começa a acontecer internamente: a reação do cérebro ao deixar de exercitar lembranças simples, que vamos entender agora. Quando o cérebro deixa de ser estimulado em tarefas simples, como lembrar um nome ou um compromisso, ele entra em modo de economia. Ele passa a usar menos energia nessas áreas, porque entende que não são mais necessárias no dia a dia. As conexões responsáveis pela memória funcionam como caminhos. Quanto mais são usados, mais fortes ficam. Quando param de ser percorridos, começam a enfraquecer. Não desaparecem de uma vez, mas ficam mais lentos, menos eficientes e mais difíceis de acessar. Isso explica por que, depois de um tempo, a pessoa sente que a memória não responde como antes. Não é falta de capacidade, é falta de treino. E quando esse desuso se mantém por muito tempo, ele se conecta diretamente a algo ainda mais sério: o aumento do risco de doenças neurodegenerativas. Assunto do próximo tópico. O Alzheimer não surge de um dia para o outro. Ele começa silencioso, aproveitando momentos em que o cérebro é pouco estimulado, pouco desafiado e repetidamente colocado em segundo plano. Quando funções básicas são constantemente delegadas ao celular, o cérebro entra exatamente nesse cenário de vulnerabilidade. Estudos e observações clínicas mostram que a falta de estímulo cognitivo contínuo acelera processos degenerativos. Não é o celular em si que causa o problema, mas o comportamento repetido de evitar o esforço mental. Esse padrão cria um ambiente propício para perdas progressivas da memória e da autonomia. Por isso, o alerta é tão sério depois dos 60. Pequenos hábitos diários podem inclinar o cérebro para dois caminhos muito diferentes: manutenção ou declínio. A boa notícia é que ajustes simples já aliviam essa sobrecarga e devolvem protagonismo ao cérebro. E é isso que veremos a seguir. O primeiro ajuste é simples: criar o hábito de tentar lembrar antes de consultar o celular. Dê alguns segundos ao cérebro. Mesmo que você não lembre de tudo, essa tentativa já ativa áreas importantes da memória e do raciocínio. Outro ajuste eficaz é reduzir o uso automático de lembretes para tarefas simples e rotineiras. Compromissos fixos, horários habituais e listas curtas podem ser treinados mentalmente antes de serem confirmados no telefone. Essas pequenas mudanças não trazem desconforto, mas devolvem ao cérebro o papel de protagonista. Com o tempo, a mente responde com mais agilidade e confiança. E o melhor, é possível ir além, estimulando a memória de forma prática, sem abandonar a tecnologia. Tema do próximo tópico. A tecnologia pode continuar presente, desde que seja usada de forma ativa. Uma forma simples é usar o celular para conferir, e não para substituir. Por exemplo, tente lembrar o nome de alguém, o horário de um compromisso ou os itens da compra e só depois confirme no telefone. Outra estratégia é transformar o celular em um estímulo, não em um atalho. Ler mensagens com atenção, responder sem usar sugestões automáticas, digitar números em vez de apenas tocar em contatos salvos, tudo isso exige um pequeno esforço mental que faz diferença ao longo do dia. Essas atitudes mostram ao cérebro que ele ainda é necessário. Aos poucos, a confiança volta, a memória responde melhor e a sensação de dependência diminui. E quando esse equilíbrio é alcançado, o celular deixa de ser um vilão silencioso e pode se tornar um verdadeiro aliado da saúde mental. Exatamente o que veremos no próximo e último tópico. O celular não precisa ser um inimigo da memória. Ele se torna prejudicial apenas quando assume o controle total das funções mentais. Quando usado com consciência, ele pode ajudar a organizar a rotina sem enfraquecer o cérebro. O segredo está em quem faz o esforço primeiro. Transformar o celular em aliado significa usá-lo como confirmação, não como ponto de partida. Pensar antes de pesquisar, lembrar antes de conferir, decidir antes de anotar. Esse pequeno intervalo entre a dúvida e a tela é onde o cérebro se fortalece. Com o tempo, essa mudança devolve autonomia, segurança e clareza mental. A pessoa percebe mais confiança na própria memória e menos dependência do aparelho. E esse equilíbrio é exatamente o que protege o cérebro após os 60, mantendo a tecnologia como apoio, nunca como substituta da sua capacidade de pensar. Depois dos 60, o cérebro precisa de cuidado diário, não de soluções radicais. O que faz a diferença não é abandonar o celular, mas recuperar o hábito de pensar antes de tocar na tela. Cada pequena tentativa de lembrar, decidir ou se orientar é um exercício poderoso de prevenção. Ao longo deste vídeo, você viu como um comportamento aparentemente inofensivo pode enfraquecer a memória sem dar sinais claros no começo, mas também viu que ajustes simples, aplicáveis à rotina real, já ajudam a manter o cérebro ativo, confiante e mais protegido ao longo dos anos. Se algo aqui fez sentido para você, reflita sobre como tem usado o celular no seu dia a dia. Compartilhe nos comentários o que mais chamou sua atenção e comece hoje mesmo com pequenas mudanças. Inscreva-se no canal para continuar recebendo orientações práticas, pensadas para preservar sua autonomia, sua segurança e sua tranquilidade depois dos 60.